eu trazer agora um destaque internacional. O Dávila até chegou a mencionar essa situação que acontece na Colômbia. O presidente eleito do país, Abelardo de la Espriella, afirmou que hoje que Gustavo Petro, ele acusou o Petro de tentar promover um golpe de Estado para permanecer no poder após o término do seu mandato no dia 7 de agosto. Em meio a essa escalada da crise política entre o governo de saída e o governo eleito, o advogado de direita pediu que as Forças Armadas protejam a Constituição e a democracia e desobedeçam eventuais ordens do atual presidente que contrariem esses princípios. Dávila, já que você trouxe essa sinalização, essas informações no início do programa, eu queria que você refletisse a respeito dessa possibilidade, essa acusação de que Petro poderia se agarrar ao poder e não permitir que o presidente eleito assuma o país. Gustavo Petro, esquerdista, não só foi um desastre como presidente da Colômbia, como está sendo um desastroso condutor da transição democrática. Primeiramente, ele é uma pessoa que fica questionando até agora as eleições. Segundo, fica dando indiretas de que poderia fazer alguma coisa. Depois tem que desmentir o que fez. Mas enquanto ele não estava fazendo isso, Caniato, o processo de transição na Colômbia estava acontecendo normalmente. Equipe do Espriella conversando com a equipe do governo, Petro, e estava andando. Aí o Petro faz umas declarações completamente descabidas, dando a intenção de que não vai passar a faixa por um presidente, entre aspas, ilegítimo. É uma maluquice uma pessoa fazer um negócio desse num processo de transição. Então, o Espriella, com razão, manifestou esta repulsa à fala, que depois foi desmentida, o presidente tentou dizer que não foi bem assim, e pedindo às Forças Armadas para garantir a transição democrática do presidente eleito pelo povo colombiano. Isso é verdade. Agora, não pode uma pessoa tumultuar tanto uma transição de poder. Uma das coisas que testa a maturidade de uma democracia é a transição pacífica do poder. E parece que Gustavo Petro não se conforma com a derrota da esquerda nas eleições colombianas. Pois é, inclusive o La Espriella pede o apoio das Forças Armadas para garantir a posse, que o rito seja respeitado. Você, Musa, como avalia essa situação na Colômbia, essa sinalização de Gustavo Petro, deixando inclusive as autoridades em alerta? Pois é, quando ainda estava para sair o resultado das eleições, tanto o Gustavo Petro como o candidato indicado por ele, acabaram colocando que não teria ali uma transição normal, porque eles não reconheceriam o resultado das eleições, né? Vale lembrar, assim, os dados econômicos e os dados da criminalidade durante o último ano agora da gestão de Petro, ela foi catastrófico. Por exemplo, o número de sequestros subiu algo como 200 ou 300% em um ano. Vale lembrar que ele tem aquela política em que ele falou algo como o então presidente do México, que falava de abraços no balaços, ou seja, como lidar com os criminosos organizados, seria dar abraços e não trocar tiros com eles. O Petro seguia mais ou menos nessa mesma linha, que era a paz total, como se pudesse negociar com narcotraficantes e narcoguerrilheiros. Parece que ele não aprendeu nada dos anos 80 e dos anos 90, naquela grave crise que a Colômbia viveu ali, num profundo terrorismo por conta das narcos-ditadura enfim, que impuseram no país ali um terrorismo brutal, principalmente em Medellín, né? Então, é extremamente relevante isso que está acontecendo, mas infelizmente parece que se tornou uma normal, né? Grande parte da esquerda dizendo que não reconhece ali os resultados dos pleitos, e isso tem a ver, para mim, com uma visão de mundo muito estrutural, que eles têm uma dificuldade muito grande em dizer que ou melhor, em entender que o mundo não mais compactua com aqueles valores que antes compactuavam. Ali até o começo dos anos 2000, eles parecem não conseguir aceitar que as pessoas querem outro tipo de relação trabalhista, de relação institucional, como a pesquisa no Brasil que nós mostramos aqui essa semana, que as pessoas preferem pagar menos impostos e pagar pelos serviços de forma privada. Eles parecem não conseguir entender ou lidar com essa mudança.
Por quê? Porque isso passa justamente por perder o controle das pessoas. E se a esquerda perde o controle das grandes massas, acontece o que a gente está vendo agora na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Eles perdem as eleições. Pois é, você, Koba, a gente pode analisar a situação da Colômbia, mas daria até para ampliar a reflexão, olhar para essa onda azul, a maneira como a população dos países da América do Sul tem enxergado as forças políticas, dado um voto de confiança para os candidatos de centro-direita, de direita, a esquerda perdendo espaço. E em alguns países, as lideranças de esquerda não sinalizam para uma transição tranquila, como dá a impressão que acontecerá na Colômbia, né? Pois é, Caniato, essa acusação em relação ao Gustavo Petro tem muitos fundamentos com as quais eu concordo em parte, só não concordo de que está praticando um golpe. Porque a gente viu algo parecido acontecendo aqui no Brasil, uma acusação de golpe, quando o golpe exige uma série de fatores, exige atos, né, de execução de um golpe de Estado. O que o Gustavo Petro está fazendo é desprezível, merece repulsa, repúdio, inclusive da comunidade internacional, inclusive dos vizinhos, inclusive do senhor presidente da República, o presidente Lula, que é aqui alguém que, como um presidente de um país democrático ao lado da Colômbia, deveria se manifestar, inclusive participando aí como observador desse processo de transição que merece acontecer, porque o resultado foi já divulgado pelas autoridades colombianas. Então o resultado da eleição tem que cumprir. Gostando ou não gostando, feliz ou chateado, tem que cumprir. É o que aconteceu lá. Então o Gustavo Petro não pode fazer o que está fazendo, de colocar dúvidas, de inclusive falar que o outro teria ganhado a eleição. Ele faz até essa afirmação de que o oponente teria vencido a eleição. Isso merece todas as críticas e revela um pouco mais de quem é que está no comando da Colômbia. Mas não há, até esse momento, nenhum golpe de Estado e tomara que não haja. Mas para isso é importante que as autoridades, os vizinhos, a comunidade internacional permaneça vigilante com o que está acontecendo na Colômbia. O alerta está ligado. É interessante, né? Porque o candidato derrotado reconheceu a derrota, né? Então, muitos se questionam por quê Petro suspende a transição de governo. Dávila, quer só fazer um complemento ao que disse o Koba em relação a estar caracterizado um golpe, ou pelo menos se há elementos que podem ser classificados como uma tentativa de golpe? Por enquanto o Koba tem toda a razão, não tem nenhum elemento de golpe, mas um presidente que está no cargo, questiona o resultado das eleições, tem as Forças Armadas, ainda é chefe de Estado, é chefe das Forças Armadas. Bom, aí então o alerta não é só luz amarela, já é luz laranja para vermelha, porque ele tem o poder. Ao caso aqui no Brasil, não, o Bolsonaro não estava fora do poder, já não tinha mais poder algum. Não, o Gustavo Petro tem poder. Então, e esse alerta, ele é importante. Realmente não há nenhum indício de golpe, mas que tem uma fala questionando legitimidade de eleição num presidente que ainda está no cargo e que controla as Forças Armadas, isto é extremamente perigoso num país excessivamente dividido pela polarização e que nós temos já um presidente legitimamente eleito pelo voto popular. E é só para fazer justiça aqui, o Caniato me permita, nessa comparação, né, com o que aconteceu aqui no Brasil, a gente não viu em nenhum momento, pelo menos não se tem público, não se tem uma mídia a respeito disso, do ex-presidente Jair Bolsonaro declarar que ele é quem havia ganhado as eleições, diferentemente do que está fazendo o Gustavo Petro, que está falando que o outro é que ganhou. Então isso representa uma distância também muito grande dos dois cenários que a gente está comparando. Pois é, e lá não tem reeleição, né? Você foi presidente uma vez, não pode se candidatar de novo, mesmo que não sendo de maneira consecutiva. Bem, quer fazer algum apontamento, Musa? Não, acho que abordamos bastante. Isso, a situação da Colômbia, só rapidamente, econômica, ela é bastante complicada em questão de déficit, a criminalidade que eu já comentei. E, enfim, é um problema importante a ser endereçado, mas o ex-Priedio, ele vem com umas pautas bastante duras com relação à criminalidade, que eu acredito que ela será exportada, assim como de outros países, para as regiões aqui da América Latina. Daqui a pouco a gente vai ter um break. Agora, Musa, rapidamente, só aproveitando, quando a gente observa e fala em onda azul,
muitos candidatos de centro-direita e de direita, conservadores, liberais, vencendo os pleitos em países da América do Sul, principalmente, é preciso considerar processos independentes, ou seja, cada país tem a sua realidade, porque por vezes vocês mencionam a situação da Argentina. Você acha que o sucesso da administração de um presidente em um país da América do Sul estimula o eleitorado de um outro país a vamos fazer igual na Argentina? Ou são casos distintos, cada país tem a sua realidade e as coisas acabaram culminando para a vitória de um candidato de direita ou de centro-direita? Ou você acha que essas histórias se conversam? Se conversam totalmente, fica muito claro. Hoje em dia, principalmente a comunicação, ela corre de maneira muito rápida, né? Tanto é que a gente viu, quantas vezes nós vimos aqui aquele vídeo lá que o Dávila sempre menciona do Milei falando afuera, afuera, afuera. Isso é usado por outras pessoas. Quando eu estive, por exemplo, em El Salvador, para entender ali o efeito Bukele e tudo que aconteceu ali, as mudanças sociais em El Salvador, isso foi em 2022. Pouco se falava sobre isso. Agora você vê pessoas em cada um dos países aqui da região e até de maneira local, assim, nos governos de estados ou municípios, falando que se espelha, por exemplo, nas ações que o Bukele vem fazendo em regiões que estão basicamente assoladas pelo crime, seja organizado ou não, mas que estão ali fazendo a população refém daquilo. Então, eu não tenho dúvida que esse discurso ele acaba sendo exportado de maneira positiva, assim quando foi do lado da esquerda. Também aquela comoção por ideias utópicas que a esquerda entregaria o paraíso, quantos compraram? Depois mudou e faz parte de um ciclo. Então, eu acho que não é pura coincidência que grande parte das regiões do mundo estejam tendo o que você chamou de onda azul.